Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Web Services e a partir de agora nós vamos discutir sobre os padrões que formam os Web Services. Inicialmente, como nós já dissemos, nós tivemos os Web Services de primeira geração, também chamados de framework básico. Ele era composto pelo SOAP, pelo WSDL e pelo UDDI. O SOAP, nós temos a sua versão 1.1, que foi publicada com uma especificação com status Note, e a versão 1.2, que é uma publicação com status de recomendação. O WSDL também teve a sua versão 1.1, da mesma forma com a especificação de status Note, e a sua versão 2.0 com uma especificação com status de recomendação. Esses dois são de responsabilidade do W3C e o UDDI é um pouco diferente porque ele é publicado pela Oasis. Então nós temos a versão 2.0 como uma especificação padrão e a versão 3.0 ainda como uma especificação com status de draft. Com a evolução dos serviços web e o aumento do número de empresas que passaram a adotar os web services como mecanismo de interoperabilidade entre suas aplicações, surgiram novos requisitos que o framework básico já não era mais capaz de responder. E para suportar esses requisitos, novos padrões e a evolução dos padrões antigos teve que acontecer. O conjunto de todas essas especificações web services passou a ser chamado então de WS*, ou Web Services de segunda geração. Como exemplo desses Web Services de segunda geração, nós temos Web Services utilizado para segurança, como o WS Security, o XML Signature, o XML Encryption e o WS Trust. Padrões para políticas, nós temos o WS Policy e o WS Policy Accessions. E como padrões para processo de negócio, nós temos o WS-BPEL e o WS-CDL. Alguns desses padrões nós vamos ver aqui nesse nosso curso. O primeiro padrão que nós vamos ver é o SOAP, o Simple Object Access Protocol. E nesse slide nós temos uma evolução da sua especificação até chegar na segunda edição de sua recomendação, que foi publicada em abril de 2007. O SOAP pode ser considerado o principal protocolo para implementação de web services. E nós veremos isso à medida do nosso curso, que todas as comunicações que utilizam o framework de WS** têm o SOAP como seu protocolo base. No seu histórico de publicações, primeiro nós tivemos o SOAP na versão 1.1, que foi um W3C Note, publicado em maio de 2000. Essa versão não teve muitas considerações, ela ficou tão somente como um status de Note mesmo, e o grupo de trabalho já partiu para uma tentativa de definição para uma segunda versão do SOAP. Com isso, em julho de 2001, nós tivemos o primeiro Work Draft do SOAP versão 1.2. Esse primeiro Working Draft não teve muita diferença do que estava publicado na versão 1.1, sendo que ele, da mesma forma que a versão 1.1, foi publicada como apenas um documento. Já em outubro de 2001, foi lançado uma nova publicação, também com status de draft. Só que nessa publicação já aconteceu a divisão do documento original em duas partes, sendo a parte 1 responsável pelo framework de mensagem e a parte 2 pelos adjuntos ou acessórios ao framework de mensagem. Em seguida, em dezembro de 2001, tivemos um novo draft, e esse draft, além das duas partes que chamamos de kernel ou core da especificação SOAP, ela trouxe a parte 0
chamada de cartilha, que seria mais como uma introdução a conceitos gerais relacionados ao protocolo. O draft de 2002 trouxe, além dessas 3 publicações, uma nova publicação, que é chamada de Assertions and Test Collection. E em junho de 2003, após todos esses drafts, nós tivemos a primeira recomendação para a versão SOAP 1.2. Essa recomendação de 2003 foi atualizada em abril de 2007, recebendo status de segunda edição da recomendação. E ela era formada pelas 4 partes. A parte 0, que seria a cartilha, a parte 1, que é o framework de mensagens, a parte 2, que são os acessórios, e a parte 3, Assertions and Test Collection. Nós vamos ver neste curso 2 versões do SOAP, a versão 1.1 e a versão 1.2, sendo que para a versão 1.2 nós vamos utilizar a recomendação da segunda edição. Lembrando aqui também que a versão 1.1 não é uma recomendação, ele é um W3C Note. E além disso, essa versão 1.1 também não consta como recomendação no IPING 2012. Mas de qualquer forma, nós vamos ver as características da versão 1.1, porque essas características nós vamos encontrar no tutorial do W3 Schools e, como sabemos, as bancas utilizam esses tutoriais para elaborar suas questões. Apesar de ter deixado a impressão de que o tutorial do W3 Schools foi elaborado a partir da versão 1.1 do SOAP, essa é uma informação incorreta. O tutorial foi elaborado a partir de um draft da versão 1.2, que foi publicado em dezembro de 2001. Prova disso são os namespaces que constam como default para o conteúdo do tutorial. Podemos perceber na imagem que ele é datado de dezembro de 2001. A confusão com relação à versão 1.1, que normalmente nós podemos ter quando estamos estudando o tutorial da W3 Schools, é que esse draft que foi publicado em 2001, ele apresenta muitas semelhanças com a versão 1.1. E, como dissemos, esse draft de 2001 ainda não tinha sido nem dividido em 2 partes, como os seus sucessores dividiram o documento da especificação SOAP. Bom, então nós temos que SOAP é uma sigla para Simple Object Access Protocol e, em alguns casos, nós podemos encontrar como sigla para Single Object Access Protocol. Isso nós vamos encontrar em algumas patentes lá no Google Patentes, num livro ou numa publicação do Júlio Battisti, que é chamada de ASP.NET, uma revolução na construção de sites, e no concurso do TCU, que a questão 129 apresentou o SOAP com essa sigla de Single Object Access Protocol. Contudo, tanto as especificações quanto o tutorial da W3 Schools nos traz que é Simple Object Access Protocol. O SOAP, então, é um protocolo de comunicação que é baseado em XML, ou seja, a mensagem SOAP é um documento XML. Ele é definido num formato que é utilizado para o envio e recebimento de mensagens entre provedores e consumidores de serviço e é usado para o encapsulamento ou transporte de dados utilizando o protocolo HTTP para transportar suas mensagens. O tutorial W3 Schools coloca que o protocolo SOAP é transparente a firewalls, só que aqui nós temos que ter um certo cuidado, porque ele não foi específico em qual tipo de firewall, então nós podemos aqui entender que o SOAP vai ser transparente para firewalls de filtro de pacotes. Essa informação de que ele é transparente não seria correta se nós tivéssemos firewalls do tipo proxy ou algum appliance que pudesse filtrar conteúdos. Daí o SOAP poderia ser filtrado. Outra informação que nós temos no tutorial da W3 Schools é que o SOAP é uma recomendação W3C. Bom, isso aqui é importante que nós lembremos.
Se for citado recomendação, nós estamos falando da versão SOAP 1.2, porque não existe recomendação da versão SOAP 1.1. Antes de falarmos sobre as regras de sintaxe das mensagens SOAP, vamos fazer um adendo aqui com relação à RFC 2019. Essa RFC vai definir o que ela chama de keywords para níveis de exigência. E lá nós temos o must, que significa que aquilo que está declarado como must é requerido ou obrigatório, e o should, que significa que é alguma coisa que é recomendada. A primeira regra de sintaxe que o tutorial traz é que uma mensagem SOAP deve indicar namespaces de envelope e encoding. Aqui nós temos que ter um pouco de atenção, porque o tutorial ele coloca que essa primeira regra ela está como keyword must, mas a especificação, tanto a 1.2, que é a recomendação, quanto o note da 1.1, não traz essa obrigação de indicar esses namespaces. Lá apenas diz que um envelope tem namespaces para envelope e encode, não tem esse keyword must. Já as outras duas é tudo tranquilo, tanto no tutorial quanto nas especificações nós temos o termo must. Então, a segunda regra, uma mensagem SOAP não deve ter referências DTD, que seria o Document Type Declaration ou Definition, segundo o W3 Schools. E na prática, a proibição desse elemento doctype se dá porque quem vai definir os tipos de dados para uma mensagem SOAP é o WSDL. A terceira regra diz que não deve ter instruções de processamento. Instruções de processamento, segundo a recomendação XML, seriam sentenças com atribuições de valores ou testes lógicos a alguma variável XML. Como foi dito anteriormente, que quando tivéssemos algum problema com relação à diferença entre o tutorial e a especificação, nós iríamos discutir. E aqui nós já temos um. O problema de se considerar que o conteúdo do tutorial W3 Schools é a versão 1.1 já começa com a especificação de um namespace para envelope. No tutorial nós temos esse envelope com o URL identificando dezembro de 2001 e na especificação da versão 1.1 nós temos este endereço para o envelope, que é o schemas.xmlsoap.org/soap/envelope. Aqui nós temos um problema, porque se eu afirmar que o tutorial W3 Schools é da versão 1.1 e formos verificar o seu URL para envelope, nós vamos perceber que esse envelope é para a versão 1.2. É o que veremos nas imagens do próximo slide. No recorte de cima, nós temos o URL, que é o namespace que foi indicado pelo Note de 2000. E no recorte de baixo, o indicado pelo tutorial W3 Schools. Simplesmente nós pegamos os endereços e jogamos no navegador e percebemos alguns resultados interessantes. Podemos ver que aqui nós temos a versão SOAP 1.1 e esse aqui é o recorte da especificação do Note de 2001, ou melhor, de 2000. E no recorte de baixo nós podemos perceber a versão 1.2 para SOAP. Esse URL que nós temos de um recorte do navegador na figura de baixo é o que foi indicado pelo tutorial W3 Schools. Então nós temos aqui que o tutorial W3 Schools nos traz um URL para envelope da versão 1.2 do SOAP do draft de dezembro de 2001. Apesar disso, o uso de um ou de outro envelope não deve gerar grandes incompatibilidades, porque a semelhança entre a versão 1.2 do draft de 2001 e a versão 1.1 do Note de 2000 é muito grande. Como nós dissemos, inclusive a publicação da versão 1.2 é feita como um único documento, igual à versão 1.1. Se nós formos analisar os dois esquemas, o
do endereço de cima, que é do SOAP 1.1, ou do endereço de baixo, que é do SOAP 1.2, nós vamos ver que a única coisa que não é igual é no atributo mustUnderstand da versão 1.2, que tem lá na sua definição que o seu valor default é 0. Bom, se isso não for nenhum problema para uma aplicação, só vai restar então a possibilidade de algum erro relativo a versões do SOAP em um ambiente, por exemplo, que seja mais rigoroso. E alterações mais sensíveis, como por exemplo mudanças dos subelementos default, só vão ocorrer nos drafts de 2002. Então, podemos dizer que, de uma forma geral, nós não teríamos muito problemas em utilizar ou o envelope apresentado pela especificação ou o envelope apresentado pelo tutorial. Só que devemos ter em mente que um deles é para a versão 1.1 e o outro para a versão 1.2. Em uma mensagem SOAP, nós podemos identificar 4 elementos, que seria o envelope, o header, o body e o float. Igual nós temos na imagem aqui do lado, nós podemos perceber. O envelope seria o seu elemento principal. Ele é um elemento obrigatório e é utilizado para identificar que um documento XML contém uma mensagem SOAP. Ou seja, ele vai delimitar o início e o fim de uma mensagem SOAP. Temos também o elemento header, que é um elemento opcional, e nele nós vamos ter atributos para o processamento. Esses atributos ou instruções para o processamento podem ter como ator o destinatário final ou algum destinatário intermediário. O elemento body também é obrigatório, da mesma forma que o elemento envelope. É nele que nós vamos ter a mensagem SOAP propriamente dita. Então, é ele que vai encapsular o payload de uma mensagem SOAP. Nele nós vamos ter requisições e respostas. Podemos ter também chamadas a procedimentos, que nós chamamos de RPC. E também podemos ter operações UDDI, como definido pelas APIs Publisher e Inquiry, como nós vamos ver mais adiante, quando formos falarmos de UDDI. O body vai ter um elemento filho que é opcional, é o elemento float, e esse elemento é responsável por indicar ou apresentar informações e status de erro. Como nós dissemos, o elemento envelope ele é obrigatório, e ele vai ser o elemento raiz da mensagem SOAP, ou seja, é ele que vai identificar que aquele documento XML é uma mensagem SOAP. Ele pode ter como atributos o namespace e um encoding style. Com relação ao valor informado no namespace, como o SOAP não define um modelo tradicional de versionamento, esse atributo namespace vai ser utilizado para identificar ou indicar a versão do SOAP que aquele envelope encapsula. Se um valor informado no namespace for diferente do esperado, a aplicação deve disparar um erro de versão e descartar a mensagem. Esse erro de versão tem o fault code version mismatch. E como dissemos, para a versão SOAP 1.1, nós temos este URL apresentado no slide para indicar o seu envelope. Seria então o schemas.xmlsoap.org/soap/envelope. Este namespace ou este URL que indica o esquema de envelope para a versão SOAP 1.1. Já o atributo encoding style é utilizado para definir os tipos de dados ou para auxiliar na desambiguação com relação aos tipos de dados de uma mensagem SOAP. Ele também pode ser usado para indicar regras de serialização. Conforme a especificação da versão 1.1, ele pode aparecer em qualquer elemento da mensagem SOAP. E além disso, a especificação não define um valor default para encoding style. Já com relação ao W3 Schools, temos mais alguns probleminhas. A página que fala sobre a sintaxe
ela indica um SOAP Encode Default, que é esse que nós estamos vendo, que é o de dezembro de 2001. Já na página que apresenta os elementos do envelope, o tutorial já afirma que não há default para o Encoding Style. Então, como ficaríamos com relação a esse problema? Bom, como o próprio tutorial se contradiz, eu acredito que as bancas não vão arriscar a explorar essa diferença não. E se nada for dito na questão quanto à especificação, é melhor nós ficarmos com o que é apresentado pelo W3 Schools, mesmo sabendo que ele apresenta essas duas informações distintas, no caso do atributo Encoding Style. Lembrando ainda que se a questão citar recomendação, nós já sabemos que ela vai estar falando da versão 1.2. Outro elemento do SOAP é o header, ou cabeçalho. É um elemento opcional e ele é utilizado para descrever informações específicas para a aplicação, como regras de autenticação, gerenciamento de transações, pagamentos, etc. Como dissemos, ele é um elemento opcional, só que se for declarado, ele deve ser o primeiro elemento filho de envelope, ou seja, não precisa existir um elemento header, mas se existir, ele deve ser o primeiro elemento logo após o elemento principal envelope. Os elementos filhos do header são chamados de header entries na versão 1.1 e todo header entry deve ser qualificado com um namespace. Cada entrada de cabeçalho pode possuir atributos que vão definir um destinatário e como ele deve processar a mensagem SOAP. O esquema SOAP Envelope define 3 atributos: o Must Understand, o Actor e o Encoding Style. O atributo Must Understand indica se uma entrada de cabeçalho é obrigatória ou opcional para o destinatário da mensagem. Ele é do tipo Boolean e espera um valor 0 para opcional e 1 para obrigatório. O valor 1 indica que o destinatário deve reconhecer a entrada, ou então, se não conseguir processar ou reconhecer a entrada, deve gerar uma mensagem de erro. E além disso, a especificação afirma que se o valor for 0 ou não for informado e o destinatário não souber tratar ou processar o cabeçalho, apenas vai ignorar aquela entrada de cabeçalho e processar a mensagem que está dentro de body, caso seja capaz de fazer isso. Já o atributo Actor vai indicar que o header entry possui um destinatário localizado em um endpoint específico, podendo ser tanto final ou intermediário, e a ausência desse atributo indica que o destinatário se localiza no endpoint final, ou seja, é o destinatário final. Temos também o elemento body, que, como dissemos, é um elemento obrigatório. Ele vai conter a mensagem SOAP propriamente dita, ou seja, ele vai ser o payload do envelope SOAP. Tipicamente, ele vai ser utilizado para empacotar chamadas RPC. Também pode ser utilizado para reportar erros, utilizando o elemento fault. E também para enviar operações UDDI ao serviço de descoberta. Os seus elementos filhos são chamados de body entries e, apesar de opcional, ele vai ter como filho o elemento fault. Na figura do slide, nós temos duas mensagens SOAP recortadas apenas com os seus elementos body. A primeira, nós temos que ela encapsula uma solicitação a partir da função getPrice. E na segunda, nós temos encapsulada uma resposta a partir do método ou funcionalidade getPriceResponse. Aqui nós podemos perceber que ele está empacotando chamadas RPC, uma pedindo um preço e a outra o servidor respondendo à solicitação inicial. Bom, pessoal, para a aula não ficar muito extensa, nós continuamos na próxima aula a analisar o protocolo SOAP. Até lá!